Estimados amigos, camaradas, em primeiro lugar, uma saudação muito fraternal a todos os participantes, a todos aqueles que organizaram e particularmente a todos aqueles que trabalharam. Para nós tem muito valor, portanto, este elemento que o Amando aqui colocou, que dos 20 e muitos camaradas e amigos que contribuíram decisivamente para a feitura da nossa refeição, 20 são independentes. Creio que tem um grande significado. Para além dessa adesão ao partido de uma das participantes nessa construção, isto dá-nos confiança, num tempo tão apertado, tão difícil, ver tanta gente jovem, ver essa adesão ao nosso partido, é a prova provada que vale a pena continuar a lutar, que este partido continua a reforçar-se no plano nacional. E mais valorizamos quando hoje vivemos num tempo das ideologia das inevitabilidades, dos apelos ao conformismo, dos apelos à resignação, dos apelos ao salve-se quem puder, e ver esta participação coletiva, desinteressada, voluntária, militante, por parte de tanta gente, alguns que não são inscritos no Partido Comunista Português, dá-nos mais força para responder a uma situação de profunda inquietação que sentimos, de agravamento no plano político, económico, social, no plano cultural. De facto, camaradas e amigos, não foi preciso esperar muito tempo para se confirmar todo aquilo que o nosso partido alertou designadamente na campanha eleitoral. Sabíamos que o povo português, na sua maioria, estava farto de Sócrates e da sua política. Estava farto dos seus peques, estava farto de promessa não cumprida. E por isso, nestas eleições de julho, a direita ganhou. Ganhou porque, com esta ideia que muitos portugueses adquiriram, que qualquer coisa seria sempre melhor que Sócrates. E, naturalmente, uma direita que ganhou as eleições mentindo, omitindo. Porque, de facto, quando se subscreveram esses partidos, PSD, CDS, com o PS à cabeça, o programa da Troika estrangeira, nós sabíamos que eles estavam a mentir quando afirmavam que cortar nos salários, nem pensar. Cortar no 13º mês, nem pensem. Aumentar os impostos, isso é impensável. Era o que dizia Passos Coelho e Portas durante a campanha eleitoral. Ganharam as eleições, mas mentiram ao povo português. Mentiram ou omitiram, tanto faz. Na linha, aliás, na linha da escola de Sócrates, que prometia uma coisa e fazia outra. E hoje o povo português é confrontado com uma das mais violentas ofensivas desde o 25 de abril de 1974. Ofensiva que está a provocar no nosso país mais desemprego, mais injustiças, mais pobreza, mais desigualdades na própria sociedade. Tudo em nome de um pacto subscrito pela Troika estrangeira, imposto pela Troika estrangeira e subscrito submissamente pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, a Troika Nacional. E vieram dizer que era necessário, que era inevitável essas medidas. Mas a verdade, camaradas e amigos, é que isto não era inevitável. Como é que se entende que este governo se vanglorie, assuma como uma obrigação levar o país ao fundo? Porque, de facto, com estas medidas que estão a tomar, ainda se poderia pensar que, bom, é preciso ficar pior agora para ficar melhor mais à frente. Mas a verdade, camarada, é que cada dia que passa, por cada medida que tomam, o país fica pior e não fica melhor. Já anunciam, já não é para 2013, em conformidade com o pacto que estabeleceram com a Troika. Já falam em 2015, no amanhã que nunca chegará.
porque esse amanhã não chegará se eles continuarem a executar esse programa de agressão e submissão que está consubstanciado no pacto das troicas. E aqui nesta sala, como no país, nem todos são economistas, nem têm que saber de economia. Mas nós percebemos que quando se corta nos salários, quando se congelam salários e pensões, quando se corta no 13º mês, quando se perspectiva cortes brutais na saúde, na educação, quando se anuncia que não há investimento para desenvolvimento das nossas pescas, da nossa agricultura, da nossa indústria, quando se fala que a solução é despedir, aumentar o desemprego em Portugal, quando propõem mais impostos, mais medidas gravosas, designadamente dos preços da energia, do gás, dos transportes, atingindo particularmente as famílias, mas também as micro, pequenas e médias empresas. Não precisamos de ser economistas para descobrir que um país que não investe na produção nacional, na riqueza nacional, um país que não valoriza os salários e as pensões e os direitos de quem trabalha, que não protege os interesses dos micro, pequenos e médios empresários e agricultores, é um país que está condenado a afundar-se. Todas as medidas que esta gente toma, camaradas e amigos, têm um destinatário. É a banca, é o setor financeiro. Vocês veem agora, começam a chegar as tranches do tal empréstimo, da tal ajuda, os tais 78 mil milhões de euros que a Troika disponibilizou para Portugal. E a pergunta sacramental é esta: para onde é que vai essa tranche? Para onde é que vai esse dinheiro? Para onde é que vai essa ajuda? E descobrem, camaradas, vai apenas para a banca, vai apenas para o setor financeiro. Não vai para apoiar tanto o desenvolvimento económico, para o crescimento económico, não vai para apoiar as micro, pequenas e médias empresas, a nossa agricultura, não vai para apoiar os portugueses. Não, apenas tem um objetivo sagrado, quase transformado num bezerro de ouro, que é, portanto, adorar, portanto, a banca e apoiar a banca com esses muitos mil milhões de euros. E é por isso que nós verificamos nas últimas estatísticas do INE, em que se descobre isto: Portugal vai entrar em recessão, há menos consumo interno, há menos consumo das famílias, o desemprego aumenta, as injustiças aceleram. Isto diz o INE, não é o Partido Comunista, aqueles que dizem, estão sempre a falar mal. Não, o INE, nas suas estatísticas, diz que o país está a andar para trás, que as injustiças aumentaram. E assim haveria de ser, camaradas. Assim haveria de ser, porque este governo que mentiu para ganhar votos, que omitiu aos portugueses a brutalidade da sua política, está disposto a levar por diante aquilo que está no programa da Troika e o que não está lá. E é por isso que nós, neste momento, a questão de fundo que se coloca é saber se estamos condenados às injustiças, às desigualdades, à pobreza, ou podemos agir, reagir e lutar. Porque eles têm um programa brutal das chamadas medidas adicionais. Aquilo que está no programa da Troika é conhecido. Mas mais medidas adicionais estão aí em curso. Nós, com o governo de Sócrates, vocês lembram-se, de 3 em 3 meses tínhamos um PEC, em que cada um era sempre pior que o outro. Mas havia sempre a ideia, agora é a última vez que vamos exigir sacrifícios. Este é o último PEC. Passado 3 meses, vinha novo PEC. Este governo tomou as medidas que tomou, as chamadas medidas adicionais, designadamente o corte no 13º mês, para agora dizer que são precisas mais. E já chegamos a um ponto, camaradas, em que vem a Troika estrangeira dizer, bom, vocês estão a cumprir o programa, mas é preciso cortar mais 1000 e tal milhões de euros. Onde? É preciso cortar na despesa, diz
Passos Coelho, o Ministro das Finanças, e até Paulo Portas, o campeão dos direitos dos reformados, dos pensionistas, dos homens da lavoura, dos agricultores, toda aquela história que ele contava, agora vem dizer, não, isto não é uma opção, é uma obrigação. Onde é que vão cortar, camaradas e amigos? Vão cortar na saúde, vão cortar na segurança social, vão cortar na educação. A tal gordura do Estado que era preciso eliminar, que eles enchiam sempre a boca, porque a primeira coisa que este governo fez foi arranjar lugares para os seus amigos, para os seus camaradas de partido, encharcaram novamente, portanto, os lugares da administração pública com assessores, com secretários, secretárias, com administradores, mas vêm dizer agora que é preciso cortar na despesa. E despesa para eles, camaradas, é aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, designadamente. O direito à saúde é um direito constitucional. É um direito com uma dimensão universal, em que muitos portugueses estão dependentes desse Serviço Nacional de Saúde. E é vê-los, camaradas, os tais preocupados com os reformados, com os mais pobres, ver cortar nos transportes de doentes, ver cortar na comparticipação dos medicamentos, ver cortar nos serviços de saúde, designadamente, em relação, por exemplo, aos transplantes, em relação a vacinas fundamentais que o povo precisa, que a nossa juventude precisa, designadamente os contraceptivos. Cortar, cortar, cortar. Ou seja, cortar carne. Não é gordura, é cortar carne no Serviço Nacional de Saúde. A própria Segurança Social, que é um elemento fundamental para garantir a proteção na doença, no desemprego, na velhice, na infância. Aí está. Já estão a pensar cortar na taxa social única, cortar uma receita importante da segurança social, comprometendo o futuro, camaradas. Porque não é preciso também ser economista para perceber, se hoje há mais desemprego e mais desempregados, se hoje é necessário cada vez mais proteção social, então vão cortar receitas da segurança social pela via da taxa social única. Quais vão ser as consequências? Hoje, as novas gerações estão preocupadas com o seu futuro no emprego, com a sua preocupação em relação à habitação própria, em relação à sua independência, mas em relação à própria segurança social. Este governo não tem o direito, camaradas, de negar o futuro das novas gerações, designadamente em termos de proteção social, em termos de segurança social. Porque foram os mais velhos que nós, que contribuíram para que nós hoje tenhamos tanta proteção que temos na segurança social. Nós temos a obrigação de garantir às futuras gerações essa proteção. Mas se cortam a taxação que é feita às entidades patronais para apoiar a segurança social, inevitavelmente, camaradas, percebemos que corre o risco sério a sustentabilidade do sistema da segurança social. E é por isso que nós olhamos para esta situação com profunda inquietação. Às vezes dizem-nos, bom, é preciso ter paciência, é preciso que se resignem. Como e calam? Vocês veem, com certeza, ouvem na televisão, nos 3 ou nos 4 canais, ou nos 5, não interessa agora, sempre aparecerem uns comentadores bem vestidos e bem aprumados e bem falantes a dizer, isto é inevitável. O povo tem que aceitar os sacrifícios. O povo tem que compreender que o pacto da Troika é para cumprir. Todos direitinhos e certinhos de passo certo a dizer sempre a mesma coisa. Mas quando se coloca uma questão importante, quer saber, mas porquê é que é o povo? Porquê é que são os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários e agricultores a pagar a fatura? E porquê é que os poderosos, os ricos, não pagam também? Não dão a sua contribuição para sair da crise? E quando essa questão se coloca, como o PCP coloca, aqui del Rei, lá vêm os tais comentadores dizer, isso nem pensem, isso quebra a confiança dos mercados, isso, enfim, tanto, em relação às grandes fortunas, não toquem, isso é inaceitável. Pois é, camaradas, aqui está a marca de classe desta política. É que em relação aos grandes, aos poderosos, àqueles com imensas fortunas, àqueles que continuam a ter imensos lucros, para esses é um sacrilégio tocar com uma pequena taxa.
Mas para quem vive da sua reforma e da sua pensão, do seu pequeno negócio e do seu salário, para esses é preciso cortar, cortar, cortar. E é aqui a injustiça desta política. E depois, camaradas, dizem-nos assim, mas nós assim é que vamos sair da crise. E temos o exemplo da Grécia. Dizem eles, não, Portugal não está no caminho da Grécia. Não está, camaradas. Olhem lá para as medidas que foram tomadas na Grécia. Corte dos salários, congelamento das pensões, despedimentos da administração pública, privatizações. Qual é a consequência? Recessão económica, aumento do desemprego, aumento das injustiças. E depois, em nome da questão da dívida, é ver os especuladores, esses tais mercados que é preciso acalmar, como esses comentadores dizem, é preciso acalmar os mercados. É preciso dar confiança aos mercados. Como se um predador, camaradas, como se um predador não estivesse na sua natureza, camaradas. Roubar, matar, explorar. Não se pode pedir tanto ao capitalismo, não se pode pedir aos tais mercados, ou seja, aos grandes grupos económicos e financeiros, que deixem de ser o que são. Qual é o seu objetivo, camaradas? É o lucro máximo. Então, mas eles têm moral, consciência, ou pena, ou solidariedade, ou filantropia em relação ao destino dos trabalhadores e dos povos? Não têm. Têm uma natureza própria. Aumentar os seus lucros, aumentar a exploração. Então não venham com apelos à confiança nos mercados, ao sossego dos mercados. E hoje a Grécia, pelos níveis da recessão económica, pelos níveis do desemprego, pelos níveis hoje do afundamento nacional, já se coloca esta questão da falência técnica da Grécia. Pode-se dizer, Portugal é diferente, dizem eles. Mas diferente em quê? Se estão a cortar nos salários, nas pensões, nas reformas, se estão a cortar no investimento público, se estão a cortar no Serviço Nacional de Saúde, na educação, se estão a cortar em tudo o que é sítio, então o caminho não é o mesmo. Qual é a diferença? É evidente que hoje é Portugal, portanto amanhã será a Irlanda, já começam a olhar para a Espanha, já começam a olhar para a Itália, enfim, porque o Diretório das Potências, particularmente comandados pela Alemanha, determinam que seja assim. E é por isso que, chegados aqui, olham para nós e dizem, o que é que querem? Tenham paciência, baixem os braços. O Partido Comunista Português pensa que há uma alternativa, que há um caminho diferente, que passa pela ruptura com esta política, passa pela mudança por uma política patriótica e de esquerda. Nós temos propostas, não nos limitamos a falar mal, camaradas. Não nos limitamos a denunciar este quadro de injustiças, de aumento da pobreza, do desemprego e das desigualdades. Dizemos, há um outro caminho, difícil, sem dúvida. Por exemplo, esta questão da dívida. Isto é um bocado como cair numa teia de aranha, em que a vítima, quanto mais se mexe, mais fica enrolada. Como é que é possível nós libertar-nos de uma dívida que não vamos poder pagar? É preciso renegociar a dívida. Enquanto somos devedores, devemos negociar com aqueles que hoje nos impedem de ter algum dinheiro para investir no desenvolvimento económico, no desenvolvimento da nossa produção nacional. Renegociar a dívida hoje é um objetivo de grande urgência que o PCP cada vez mais vê, portanto, outra gente a defender e a propor. Depois outra questão estratégica, como eu disse já anteriormente. Ninguém acredita. Sem criar mais riqueza, sem criar mais desenvolvimento económico, sem criar mais aparelho produtivo e produção nacional, bem podemos pedir emprestado o que quisermos, que nunca saímos da cepa torta. E esta é uma questão central que está colocada. Podíamos dizer, bom, mas não podemos. Não podemos, camaradas. Então não temos uma agricultura que podia ser potenciada, como aqui nesta região, como aqui nesta freguesia, como aqui, portanto, no Ribatejo, não podia ser potenciada, desenvolvida. Então as nossas pescas, o que é que fazemos desse mar imenso que temos e que poderia, com uma economia diferente, no desenvolvimento das pescas, da marinha mercante, dos recursos biológicos que temos, que potencialidades não encerram? Um país que tem no subsolo riquezas imensas, um país que poderia ter uma indústria como teve, na indústria naval, na metalomecânica pesada, na química, em que éramos bons, reconhecidos
a nível mundial. Não temos nada hoje, mas podíamos ter. Então há um caminho a percorrer. E esse o partido defende. E por outro, a valorização das pensões, das reformas e dos salários. Dizem, que disparate. Portanto, numa altura de crise, estarmos a defender a valorização dos salários, das pensões. É que nós temos uma coisa chamada mercado interno. Temos 80% e tal do emprego reside nas micro, pequenas e médias empresas. E também não é preciso ser economista para perceber que se as pessoas não puderem comprar, as empresas não podem vender. E obviamente que a valorização dos salários, das pensões e das reformas permite o desenvolvimento do mercado interno e a sobrevivência de milhares de empresas que estão dependentes desse mercado interno. Não o fazem. Vejam o exemplo, camaradas. Segundo a estatística, 3.000 empresas portuguesas desde janeiro até agora fecharam a porta. Fecharam a porta porque evidentemente não vendem. Não conseguem devido à redução do consumo, devido à redução brutal, tanto da vida das famílias, as pessoas não conseguem comprar e as empresas afundam-se. Então nós propomos uma outra política. E é por isso que, quando nos dizem que isto é tudo inevitável, é tudo irreversível, tenham paciência, como e calam, nós dizemos não. Há uma alternativa a encetar e a construir. E como é que vamos fazer isso? Pergunta-nos. Olhando para a realidade nacional, basta pensar nisto. Há um pequeno grupo constituído pelos poderosos, pelos grupos económicos, grupos financeiros, pelos banqueiros, pelos grandes administradores. Esses estão bem na vida, mas é um pequeno grupo. Em contrapartida, todo o resto do povo, a maioria do povo português, está a ser atingida por esta política. Trabalhadores, em primeiro lugar, naturalmente, reformados, pensionistas, novas gerações, pequenos e médios empresários, intelectuais, estão a ser atingidos por esta política. Imaginem, camaradas, no dia em que toda esta massa imensa, que é a imensa maioria do povo português, perceber, ganhar consciência que isto não pode ser, partindo dos seus problemas concretos, das suas aspirações concretas, convergirem na luta, este governo e esta política duram tanto como duraram outros que também com maiorias absolutas pensavam que se eternizavam no poder. E por isso a questão da rejeição deste pacto de agressão e submissão que está contido no Pacto da Troika é um objetivo central que junta, que une diversos setores e camadas sociais da sociedade portuguesa. Mas já foi aqui dito pelo Amândio que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E nós consideramos que é pelo desenvolvimento da luta que nós encetamos esse caminho da convergência. Juntando todos, lutando às vezes numa coisa pequena, em torno da defesa do centro de saúde, em torno da defesa dos correios, em torno dos serviços públicos, em torno da defesa dos postos de trabalho. Luta pequena, mais modesta, porque é do pequeno que se faz o grande. E se nós conseguirmos, camaradas, engrossar e fazer convergir esta luta, esta gente não vai conseguir os seus objetivos. E é por isso que nós valorizamos tanto a luta. E é por isso que nós dizemos que no dia 1 de outubro, nessa grande manifestação convocada pela CGTP Intersindical Nacional, nós dizemos, lá estaremos, mas dizemos mais, lá estaremos mobilizando, ganhando cada vez mais gente para participar naquilo que pode ser uma grande ação nacional de luta contra esta política. Sim, camaradas, este é o caminho mais sólido e seguro. Difícil, sem dúvida. Caminho que exige a participação, a intervenção, um novo grau de consciência de muitos portugueses, particularmente das novas gerações, que são o alvo preferencial e primeiro desta política. No plano do emprego, no plano dos direitos, no plano da habitação, no plano da saúde, no plano da segurança social. Nós vemos, camaradas, que eles, em relação às novas gerações,
querem tramar-lhes a vida, condicionar-lhes o futuro. Julgam que eles estão distraídos. Julgam que eles não querem saber nada da política. E por isso procuram, na legislação laboral, nas medidas que tomam, que estas novas gerações não tenham os direitos que a geração mais velha conquistou com o 25 de Abril. E a sua participação e a sua intervenção vão ser determinantes. E nós temos confiança que a juventude portuguesa há de descobrir esse caminho. Porque sem juventude não há transformação. Foi assim. Quem fez o 25 de Abril foram muitos, mas fundamentalmente foram os jovens que fizeram o 25 de Abril, que retomou o caminho da liberdade para o nosso país, da transformação social e do progresso. Essa juventude vai ser precisa neste futuro que aí vem. Difícil, sem dúvida. Perigos muito grandes, sem dúvida. Mas para este Partido Comunista Português, que ao longo da sua história de 90 anos conheceu situações bem piores, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia convidar a desistir, a baixar os braços, este Partido Comunista Português manteve-se firme, determinado no desenvolvimento da própria luta. Dissemos na campanha eleitoral que fosse qual fosse o resultado, lá estaríamos. No dia seguinte, nos meses seguintes, se necessário, nos anos seguintes, sempre onde se trava a luta com confiança. Lá estaremos, lá estamos, camaradas. Enquanto que alguns vão se entretendo, fingindo que são a oposição, como o caso do PS, comprometido até ao pescoço com este pacto da Troika, com outros que apenas veem na Assembleia da República a forma de irradiar a sua política, este Partido Comunista Português, como partido dos trabalhadores e do povo, lá está junto do povo. Agindo, intervindo, propondo na Assembleia da República, é verdade, mas junto ao povo, com eles, não se substituindo à sua luta, exigindo que eles sejam, que esse mesmo povo seja protagonista do seu próprio futuro, mas com um partido ao seu lado, sempre confiante que este partido não trai, com uma só palavra, com uma só cara, que aquilo que dissemos na campanha eleitoral, estamos a dizer aqui, com a certeza que o nosso povo, em luta, um dia há de vencer por uma vida melhor. Viva o Partido Comunista Português!